Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Tô aqui com o Frederico. Vim gravar um vídeo prometi esse vídeo a vocês ontem, mas ontem foi a festa do Dia das Mães na escola da minha filha Maria Fernanda, e eu não ia deixar de participar do evento para, né, não que não seja o que eu vou falar seja tão importante ou menos importante, mas eu preciso e a minha família vai ser sempre a minha família. Enfim, como a gente acabou chegando tarde, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para conversar com vocês, para explicar a vocês, para tentar entender, tirar a dúvida de vocês e também tentar entender um pouco de tudo que está acontecendo no município de São Francisco. Bem, eu vou começar falando aqui para vocês em relação a esses ataques que eu venho sofrendo, porque tem hora que tem a impressão que a oposição ganhou as eleições, né? Quanto quem ganhou a eleição foi uma pessoa que foi indicada por mim, não vou dizer nem que foi por todo o grupo, porque quem decidiu foi eu, né? Quem indicou a Yara está prefeita da cidade hoje foi eu. E o que me causa estranheza é que ela, em momento nenhum, ela se manifesta. É sempre outras pessoas que vêm falando por ela. E isso tudo começou quando? Né? Começou no dia 2 de janeiro. Né? No primeiro dia, eu estava lá ao lado dela, todo mundo se emocionou, aquilo tudo muito bonito. No dia 2, eu viajei. Quando estava chegando em Lagoa Doce, já comecei a receber os prints de máquinas quebradas, de caixas de remédio vazias. Então, vou até pedir desculpa se eu for um pouco metódica, mas eu preciso que vocês entendam o que realmente vou falar aqui para vocês. E eu comecei a receber esses prints. Entramos em contato com ela falou que não sabia o que estava acontecendo, enfim. Gerou aquela confusão toda, o deputado federal Auro Ribeiro veio a São Francisco, eu estava em Guarapari com a minha família, ele foi a Guarapari conversar, ficou tudo resolvido. Dia 22 de janeiro, eu vim a São Francisco, fui à casa da Yara, conversei com a Yara, tinha tido uma situação que eu enviei um áudio para o filho dela, porque eu assumo o que eu faço e o que eu falo, e eu achei que eu fui deselegante quando eu me referi a ela e ao esposo dela, que não tinha nada a ver com o que eu estava falando com o filho dela, o Matheus. Fui à casa dela, pedi desculpa a ela, mas também não foi nada que pudesse manchar a honra, a moral, acabar com nada. Mas eu fui pedir desculpa a ela, enviei uma mensagem pro marido dela pedindo desculpa a ele. E ela ainda falou para mim, Francimara, eu te conheço, passou. Eu sou uma pessoa de momento e todos vocês me conhecem. Eu não levo desaforo para casa, eu não fico quieta, não mando ninguém falar por mim, eu falo por mim, respondo pelos meus atos e pelas minhas atitudes. Eu sou bem grandinha, o suficiente para resolver os meus problemas. E daí passou, não falei mais com ela. Quando foi no dia 4 de fevereiro, eu liguei 12 vezes, não fui atendida. Enviei 6 WhatsApp, não tive resposta. Naquele dia eu jurei para mim mesmo que a partir daquele dia eu nunca mais ligaria para ela, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, iria tocar a minha vida como estou tocando a minha vida. Até que veio na quarta-feira, não falei mais, toquei minha vida, todo mundo normal. Até que na quarta-feira da Semana Santa, não, minto, vou voltar um pouquinho. O deputado veio novamente a São Francisco, numa semana antes da Semana Santa, esteve em São Francisco e eu estava em Campos. Ele veio à minha casa em Campos, conversou comigo e meu esposo. Saiu daqui da minha casa umas 11 e pouca da noite. Falei assim, Mara, tá tudo resolvido, graças a Deus, vamos selar a paz. Passando esse feriado, Yara vai te procurar, vai conversar com você. O município precisa de vocês, unidas e tal. Beleza, Aura, eu tô na minha, continuo na minha, quieta, tocando a minha vida. Quando foi na quarta-feira da Semana Santa, eu tenho a surpresa, estava dentro de um supermercado, quando me enviaram o link do Nós Podcast, onde eu estava ouvindo aquela chamadinha do Jairo Batista com o Nós Podcast com o Osto. Falei com o Frederico, olha só, vai sair alguma coisa. Ele falou assim, deve ser para falar de emenda, alguma coisa. Continuei fazendo a minha compra, até que eu me deparo com as falas de Jairo, que por mais que a Yara fale, não para mim, para outras pessoas, que ela não sabia, mas se um chefe de gabinete meu faz uma acusação dessa a uma pessoa que me ajudou, eu iria, no mínimo, fazer com que ele se reportasse ou exonerá-lo. Então, jamais um chefe de gabinete de um prefeito qualquer vai tomar qualquer atitude sem ter tido a determinação do prefeito.
Eu não fiquei prefeita 5 meses, eu fiquei prefeita 8 anos. Então, me deparo ele falar que o município está um caos, que o município vai enfrentar um caos, que o município, a prefeita, herdou um rombo de 132 milhões. E daí para cá começou. Aí veio o Jairo, depois veio o Fabiano, que eu não conheço o Fabiano como nada. Conheço o Fabiano, respeito, eu conheço ele como produtor rural, faz um torresmo excelente, um pão com linguiça maravilhoso, nunca me ajudou no meu governo, hoje é a pessoa que manda dentro da Prefeitura de São Francisco. Parabéns para ele, parabéns para ela. Só que ele também veio falar que tinha dívida de 11 milhões dentro da gaveta do secretário de Saúde. Então, se a gente ficar nessa história de debatendo quem falou a verdade, quem falou mentira, eu tenho a minha razão e eles também têm a razão que tem dívida, realmente tem a dívida. Mas não existe rombo na Prefeitura de São Francisco. Então, desde o momento que você assume, que você coloca o seu CPF para ser prefeita de uma cidade, você tem que ter bônus e você tem que ter ônus. Mas você tem que ter competência e uma equipe preparada para administrar o município. E graças a Deus eu toquei o município por 8 anos, passei por um câncer, nunca deixei de trabalhar nem um dia, passei a minha doença toda trabalhando, indo trabalhar muitas das vezes de chinelo de dedo, passei por uma pandemia, onde o município de São Francisco foi o único município do estado do Rio de Janeiro que não fechou a porta do seu comércio, muito pelo contrário, na pandemia o nosso município cresceu ao invés de diminuir, os nossos comerciantes todos trabalhando, o nosso município cresceu a ponto de ter uma farmácia Pacheco dentro do nosso município, uma Cacau Show. Então foram muitas conquistas dentro do nosso município. Tudo perante na minha gestão. Então, como que eu posso admitir que pessoas que faziam parte do meu governo venham falar que o município entrou em um caos, que o município eu deixei um rombo? Aí virei manchete de jornais, virei a minha filha chegando do colégio, perguntando por que tia Yara tá falando que eu deixei um rombo no município. Então, gente, eu acho que o município de São Francisco hoje pode me chamar de qualquer coisa, mas eu nunca vou admitir que me chamem de ladrona, porque eu não roubei a minha cidade. Eu não sou ladra. Eu sou de uma família humilde e tive educação. E a minha família toda vem sofrendo com isso. E quando vai ontem, me deparo novamente com o procurador do município de São Francisco, falando que teve um bloqueio de 2 milhões de reais devido a dívidas de precatório do governo passado. Realmente, eu estou aqui com dados nas mãos, tem dívida de precatória, mas não é a dívida de Francimar, é dívida do município, que quando eu assumi em 2017, eu também paguei dívida de precatória, paguei 2018, paguei 2019, paguei 2020, paguei 2021, eu estou mostrando aqui dados a vocês, mas qualquer um de vocês podem ir na prefeitura e pedir quanto que a ex-prefeita Francimar pagou de precatório. Existem precatórios que vêm dentro da prefeitura há mais de 20 anos. Existem advogados na nossa cidade que vivem disso. Só do funcionário ir mandado embora, ele já liga para acionar a prefeitura na justiça. Não é porque a Francimar, igual eu ouvi hoje, falando que a Francimara não teve responsabilidade, foi empurrando com a barriga. Eu não empurrei com a barriga, eu governei essa cidade. Eu dei uma cara nova a essa cidade. E a Yara, como vereadora, estava ao meu lado. Assim como 80% da Câmara de Vereadores que está lá hoje, também estava do meu lado. E o que mais me dói nisso tudo, não é falar somente que a Francimara roubou. O que me dói é ver o povo sofrer. O povo sem emprego, um comércio que não gira. Isso é o que machuca a gente. Porque essa briga política, Yara, não faz mal a você, não faz mal a mim. Faz mal ao nosso município. E você se mostrou uma pessoa covarde, uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa que eu te dei uma eleição nas suas mãos. Eu te dei um grupo político nas suas mãos. Eu governei 8 anos essa cidade, tendo vídeos e mais vídeos de pessoas me elogiando, nosso município sendo reconhecido como a capital do agronegócio, como o município que mais vendeu para o estado do Rio de Janeiro, para o interior, para o Brasil e para o mundo. E hoje eu tenho que ver o município falando que o procurador disse que foi 2 milhões bloqueados. O que é 2 milhões bloqueados se o Fundo da Saúde
já recebeu 10 milhões. O que é 2 milhões bloqueado se somente você já fez de suplementação 44 milhões de reais? Se o município está sem arrecadação, se o município está um caos, por que teve uma suplementação de várias suplementações em 5 meses de gestão sua? 44 milhões 341 mil 46 reais. Só em 8 sessões que teve na Câmara, 6 foram de suplementações. Então só isso de suplementação você já fez. Procura ver o quanto que foi a minha arrecadação em 5 meses de gestão e procura ver a arrecadação de 2025 em 5 meses de gestão. Lógico que não se compara, 8 anos passaram, agora já é outra história. Mas é muito mais, em 5 anos de gestão, em 5 meses de gestão, eu não fiquei aqui procurando ver se foi Pedrinho que deixou precatória, se foi seu Pedro, se foi Barbosa, se foi Beto, se foi Frederico. Eu procurei solucionar os problemas. E o que é você pegar 2 milhões de precatória e bloqueado? Ao longo de 8 anos, eu perdi a conta. Se todos os bloqueios que estivessem dentro da Prefeitura de São Francisco virasse matéria, porque eu acho que vocês não têm o que divulgar, estão tentando atingir a minha imagem, o município já está famoso. Porque foram bloqueados, inclusive até a minha conta pessoal já foi bloqueada várias vezes por causa de prefeitura. Eu nunca vim aqui acusar A, B, C, do seu Manel, do seu João. Não, desde o momento que eu assumi um município, eu não queria só o bônus dele, não. Eu tenho que ter o ônus, eu tenho que ter responsabilidade de procurar resolver o problema, não jogar o nome de Francimara para a galera. Então, é isso que vocês estão tentando fazer, mas eu não vou deixar isso acontecer. De maneira nenhuma, porque enquanto eu tiver voz, eu vou me defender das acusações que estão me fazendo. Tem dívida, Francimara? Tem. Agora vamos lá na dívida da Enel. A dívida da Enel, né, que fala, que hoje eu ouvi até o repórter da rádio local falando, conhecendo a prefeita de São Francisco, como eu conheço, ela vai tentar solucionar. A ex-prefeita também tentou. Inclusive, junto com o ex-secretário de Planejamento, Tininho, foi comigo. O deputado Áureo foi comigo. A Câmara de Vereadores tinha ciência da dívida da Enel, porque o município de São Francisco, toda vez que era para inaugurar uma obra, tinha que entrar com uma ação judicial para poder o juiz determinar que a Enel ligasse a luz, ligasse a energia devido a essa dívida. Então, só na minha gestão, o município de São Francisco paga de taxa de iluminação pública, o que eu pago, o que você paga, o que a gente paga, o município de São Francisco, dos 8 anos meu, é aproximadamente 600 mil reais por mês de taxa de iluminação pública. E essa taxa de iluminação pública tem uma conta que vai direto para essa conta e esse dinheiro vai direto para a Enel. Não passa pela mão de ninguém da prefeitura. Esses 600 mil por mês que é pago de taxa de iluminação pública vai direto para a Enel. E já tive, se vocês forem procurar nos sites de notícia, eu posso procurar, posso passar tudo para vocês. Eu fui a Niterói várias vezes, eu me reuni com a Câmara de Vereadores, eu já procurei parcelar várias vezes, porque a dívida é de 80 milhões, 85 milhões de reais, né? Se você reduzir, tirar os juros, né, que tem durante esses anos de dívida, vai para aproximadamente 30 milhões. Você vai, manda um projeto de lei para a Câmara, parcela ali em 20 anos, 30 anos, que não pode, mas tem que passar pela Câmara, né? Você consegue pagar, mas a Enel nunca quis. Então, se a prefeita Yara conseguir isso agora, beleza. Agora, só para vocês terem uma ideia, eu paguei no ano de 2017 até o ano de 2024, 30 milhões e 200 mil a Enel. Junto com 600 mil mês de taxa de iluminação pública em 8 anos, dá 57 milhões. 57 milhões e 600 mil. Mais 30 milhões vai aproximadamente para 87 milhões de reais eu paguei em 8 anos. Só para vocês terem noção, eu paguei 87 milhões. E ainda existe uma dívida de 85 milhões. Então não é a dívida de Francimara. Pergunta a Barbosa Lemos, que é o meu sogro, que está lá com vida e saúde. Já tinha dívida desde que o município era de São João da Barra. Pergunta o Beto Azevedo. Pergunta o Frederico. Pergunta o Pedrinho se essa dívida não existia. E qual foi o dia que algum deles
mesmo todos sendo oposição. Beto ganhou de Marcilene, eu ganhei de Pedrinho. O prefeito que fez isso, mas a prefeita que eu indiquei, não sei por que ela está me acusando de rombo ou que eu não tive responsabilidade com o dinheiro do município. Então, o que é tudo isso que eu quero resumir um pouco aqui para vocês? O município de São Francisco tem essa dívida? Tem a dívida também do INSS, que não é de Francimara, é da gestão passada. E Francimara herdou, nunca vim falar, estou falando aqui agora, nunca vim falar que ficou dívida do município, mas eu consegui governar a minha cidade durante 8 anos com toda essa dívida. Eu consegui construir um Nuprapac, para cuidar das mulheres de câncer e homens de câncer da nossa cidade. Eu consegui construir uma sede da terceira idade. Eu consegui reformar um hospital. Eu construí 7 leitos de CTI e que hoje não funciona, porque, segundo informações, falta algum detalhe lá de alguma coisa de corpo de bombeiro, não sei porque eu não estou lá agora. E é mais fácil dizer que eu entreguei um hospital sem funcionar. O que é mais fácil? Você colocar uma pasta embaixo do braço e correr atrás e cadastrar o município para ele passar a receber e funcionar leitos de CTI do nosso hospital, ou construir e equipar, porque não foi só construído, está equipado. Então a gente vai se deparando com tudo isso e a gente fica triste, a gente fica chateado. E eu hoje tomei a decisão de vir explicar mais detalhado para vocês, porque eu não vou ficar nessa. Eu não vou ficar que o jornal tal entrou em contato com Francimara e não obteve resposta. Ninguém entrou em contato comigo. Mas quem quiser entrar em contato comigo, eu vou estar inteira disposição para responder o que quiser. Existem órgãos fiscalizadores da gente aí. Se quiserem me chamar para conversar, eu estou aqui para esclarecer, assumindo a minha culpa e a minha responsabilidade, jamais passando a minha responsabilidade para outras pessoas. Eu fico triste quando eu vou no supermercado, quando eu vou num hortifruti, que as pessoas vêm falar: poxa, Francimara, que falta que eu sinto da senhora. E olha que eu não estou ficando no município todos os dias, eu estou tocando a minha vida. Mas as pessoas fazem de tudo para que eu não seja esquecida, de uma maneira covarde, de uma maneira que a gente não consegue, né, Frederico? Entender. Eu queria muito entender o porquê de tudo isso. Então, gente, dívida tem da Enel, tem do INSS, tem de precatório. Imagina quantas pessoas foram demitidas agora depois da minha gestão. Quantas pessoas foram exoneradas no dia 31 de dezembro. Com certeza essas pessoas também vão estar todas entrando na justiça. Porque esse advogado, 2 ou 3 que tem aí, mas tem um que é mais famoso, liga para todo mundo para colocar a prefeitura na justiça. E ela sabe muito bem de que eu estou falando, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cautela, responsabilidade. Todos me conhecem, eu não sou de levar desaforo para casa, não sou de aguentar as coisas caladas. Então eu cheguei no meu limite. Eu não vou admitir que ninguém me diga que eu roubei a minha cidade, porque esses 87 milhões que eu paguei da Enel, eu não dividi com Maria, com João, com José, com Frederico, com ninguém não. Eu paguei, tá aqui, tá no papel, é só ir lá e olhar, tá público para quem quiser ver. Agora, eu ficar sendo atacada em grupos de WhatsApp, em pessoas do governo, pessoas que muitas delas eu estendi a mão, hoje me atacando em cima de mim. Pessoas assim que não tem significância nenhuma, ficam em grupinho de WhatsApp, disseminando fofoquinha. O tempo que tá fazendo isso, gente, vai dar atenção ao povo. O povo nunca me teve como uma prefeita maior do que o povo, não. Sempre me equiparou igual, porque eu sempre me comportei igual, mesmo sendo uma autoridade máxima do município, eu sempre tratei todo mundo com igualdade. Eu sempre tratei todo mundo com simplicidade. É por isso que eu ando em qualquer lugar do Brasil, do mundo, do município, de Campos, da onde eu estiver, com a minha cabeça erguida. Porque eu não tenho medo de me apontarem. Agora, uma coisa eu não posso deixar de falar. Eu preciso falar para vocês. O salário dos servidores, que o Fabiano também falou, que pegou uma folha de pagamento atrasada e que vai falando que Francimara é velhaca, caloteira, não. No dia 30 de dezembro, eu fui na casa da prefeita Yara Cíntia com meu esposo e estava ela e o esposo dela sentado. Eu falei: Yara, já pagamos a educação, já pagamos o 13º e eu preciso saber, vai ficar uma folha para você, porque vai entrar um repasse dia 31 o banco não vai estar funcionando
E eu não quero que amanhã ou depois as pessoas fiquem falando de mim. Tá bom, Francimara, pode ficar tranquila. Então, se eu estava entregando um município para uma pessoa do meu grupo, uma pessoa que eu indiquei, para uma pessoa que eu segurei a mão, para uma pessoa que eu chorei, que eu gritei, que eu vibrei, que passamos muitas coisas junto ao longo desse tempo, que teve ao meu lado 8 anos, eu ia adivinhar, eu ia ter essa capacidade de adivinhar que essa pessoa ia dizer que eu deixei um rombo dentro da minha cidade? O município não está em causa, o município tem que crescer cada vez mais. Sobre o raio-x, quando veio a matéria que o raio-x estava quebrado e que papapá, ela também sabia que o raio-x tinha tido problema. Sabia o valor que tinha de pagar para consertar. Eu ainda perguntei a ela, Yara, agora nesse final de ano, como que a gente vai fazer? Vai tirar do bolso? Não, Francimara, a gente resolve. Os remédios do hospital, em um dia, qual o nome da moça, da farmacêutica? Gabriela. Gabriela. Nós ligamos para Gabriela. Estava eu, Frederico, a Yara. Precisava andar correndo com o processo, porque ela sabia que no meio de janeiro, até dia 10, dia 15, os medicamentos, devido a nossa, o dobrar de pessoas do nosso município, poderia faltar. A Gabriela e o Anderson, Anderson, acho o nome do rapaz, trabalhou final de semana, trabalhou sábado, trabalhou feriado, trabalhou Natal, trabalhou Ano Novo, para dar conta. No dia 3, ela foi lá e fez vídeos com caixa de remédio vazia. Mas no dia 4, todos os medicamentos estavam ali. E não é porque não tinha o remédio. O remédio da farmácia foi distribuído para os postos de saúde devido à alta temporada da gente de praia. E ela também sabia disso. O mamógrafo que não está funcionando, eu retirei o mamógrafo do centro para inaugurar o Nuprapac. Aí a gente ouve o Fabiano falar que o Nuprapac estava cheio de goteira, filtração. A obra tem 5 anos de garantia, gente. Se está com infiltração, como estava na terceira idade, é só chamar a empresa responsável lá fazer o reparo, porque eu não sou engenheira, não sou pedreiro. Então, gente, são coisas que é muito mais fácil a gente apontar do que a gente assumir a verdade. Então, ela tem verdade? Tem. Eu tenho a minha verdade? Tenho. E vou morrer com a minha, gente. Porque disso tudo, o que eu tiro disso tudo, é somente uma coisa. Quando você, eleitor, escolhe um cidadão para ser o seu representante, você espera o melhor para ele. E essa briguinha que está tendo, esse ataque de lá, e faz as pessoas, Francimara, você tem que ter calma, Francimara, você tem que ter bandeira de paz. Eu nunca ataquei ninguém, eu respondi o que o Jairo falou, sem tocar o nome da prefeita. Só que agora eu venho aqui tocando o nome da prefeita, porque ela é ciente de tudo. Não adianta ninguém falar que ela não tem ciência, porque ela tem. Ela é a chefe do executivo. Então, se ela não está sabendo governar a cidade, entrega para o vice-prefeito. Entrega para o presidente da Câmara. Agora, não fica procurando culpados para algo que vocês não estão conseguindo fazer. Eu fiquei prefeito dessa cidade 8 anos. Você está há 5 meses, você ainda não mostrou para que veio. Os carros que chegaram aí agora da Secretaria de Segurança foi comprado na minha gestão e não foi entregue em dezembro porque todas as empresas, as fábricas entram em férias coletivas. Eu podia muito bem chegar ali e falar, quando você disse, mais uma conquista nossa. Realmente foi uma conquista nossa, porque você e o vice-prefeito faziam parte da base aliada do meu governo. Mas foi licitado e foi comprado e pago na minha gestão. Então eu não vou me trocar com esse tipo de coisa, porque eu sou muito maior que isso. E além de eu ser maior que isso, existe uma população que confiou em mim, que confia em mim, que acredita em mim e que hoje está pagando um preço que eu pedi a eles para fazer. Então eu quero aqui pedir perdão, primeiramente, ao vice-prefeito, ao ex-vice-prefeito dessa cidade, Haliston Souza, que foi sempre parceiro meu, que até o dia 24 de fevereiro eu tinha no meu coração que seria ele. Quando eu sempre falo que eu não traí o Haliston, é porque eu não dei a minha palavra que ele seria o vice. Mas tudo indicava que ele seria o vice, o prefeito, quer dizer, desculpa. Tudo indicava que era ele. Mas no dia 24, Deus botou no meu coração que tinha que ser Yara. E hoje eu não entendo o porquê que Yara está fazendo isso tudo comigo. Mas eu tenho certeza que a escolha que eu fiz, mesmo sofrendo por ter magoado o Haliston, que era o meu amigo e ainda é o meu amigo, graças a Deus por isso,
eu fiz uma escolha que eu senti que Deus falou para eu fazer. Então, lá na frente, Deus também vai me falar o porquê disso tudo está acontecendo. E pedir perdão também à população. A população que eu bati nas portas, a população que quando eu não estava caminhando com a Yara, eu estava resolvendo o problema da prefeitura e resolvendo e convencendo pessoas a votar nela. Francimara, eu vou votar nela por causa de você. Então eu peço desculpa a vocês também por isso. Peço desculpa porque a ingratidão dela vai além. Quem financiou toda a campanha eleitoral dela foi eu. Foi a Francimara, que é presidente do partido dela. Quem pagou a campanha da prefeita Yara Cinti foi o Partido Solidariedade, no qual a presidente sou eu. Então, se ela não teve gratidão, se ela não está tendo gratidão, se é essa forma que ela está encontrando de justificar o erro dela, porque até agora ela só limpou brejo, canal, não que não tenha importância. Mas mês que vem já tem que limpar tudo de novo, então ela vai ter que ter prioridades. Ou ela só vai viver capinando, ou ela vai construir escolas, como eu construí, com elevador. 2 escolas em 2 localidades que nunca imaginaram ter uma escola, que é a Barra do Itabapuana e Imburi. Escolas em Deserto Feliz. Ter comprado mais de 80 aparelhos de ar-condicionado no ano de 2023 para começar a climatizar nossas escolas. Construir UBS, construir no PAPAC. Para fazer políticas públicas de verdade dentro da nossa cidade. Então, é mais fácil tá ali com aquelas piadinhas, querendo mostrar ser uma pessoa que não é, tá ficando feio também. Eu acho que você tá muito mal assessorada, porque você tem que ser o que você é, não você forçar algo que você não é. Porque eu sou assim, eu chego aqui e falo, todo mundo sabe que eu sou assim. E disso tudo que eu falei, um resumo. Quem sofre é a população. Quem perde é a população. Quem deixa de ter uma saúde de qualidade, porque quando você vai lá, vou fazer uma parceria, um convênio, e vou fazer isso assim, é bom, mas isso se chama ambulância terapia, que é o que tinha no nosso município, pegar o paciente, levar para outro lugar e deixar ele lá. Política digna, pública de verdade, tanto da assistência social, tanto da agricultura, tanto da saúde, ela tem que ser feita dentro da nossa cidade. Ela tem que oferecer o que a gente pode oferecer. Um ecocardiograma que não faz mais no Hospital do Ponto. O centro cirúrgico que está fechado. Se não quer a equipe que estava lá, monta outra equipe. Entendeu? Então são várias especialidades que a gente tinha, hoje não tem mais. Aí você vai perguntar, Francimara, por quê? Não sei. No meu governo tinha. No dela, a prefeita é ela. O que eu posso fazer é ajudar a minha população. E eu estou aqui, de braços abertos para ajudar vocês. E me declarando que a partir de hoje, a maior oposição à prefeita Yara Cinti se chama Francimara Azeredo da Silva Barbosa Lemos. É com muita tristeza que eu falo isso, porque eu entreguei um grupo político nas mãos dela. Eu confiei nela e eu não estou entendendo o porquê de tanto ataque. Eu não estou entendendo o porquê de tanto ódio. Eu não estou entendendo o porquê de tanta raiva. Então, se ela não vem explicar, se ela manda as pessoas, podem continuar falando, podem continuar me acusando, pode continuar fazendo o que vocês quiserem, que eu vou continuar respondendo sim, e vou passar a ser uma fiscal dentro da cidade. Pode ter certeza disso. Vou passar a andar 24 horas mostrando, não vou ser perseguidora não, eu vou ser justa com o povo. Eu vou ser justa com o povo que confiou em mim. Eu vou ser justa com o povo que acreditou e acredita em mim. Eu não preciso coagir as pessoas, impor as pessoas para que elas sejam, para que elas me respeitem, não. Eu posso ser uma líder sendo liderada, poder liderar várias pessoas de uma outra forma. E eu consegui ser essa líder. Durante 8 anos eu consegui fazer a sucessão que é a senhora Yara Cinti. Então hoje eu venho a público pedir desculpa por ter confiado nela, pedir desculpa ao povo de São Francisco, mas dizer que o meu legado, que tudo que eu fiz dentro dessa cidade, acertei 100%? Não, ninguém vai acertar 100%. Mas eu dei o meu máximo. E tudo que eu fiz foi com muito carinho, com muito amor. Quando eu vejo um programa como esse aqui, ó, da Ronda Maria da Penha, enche meu peito de alegria. Políticas públicas de verdade para nossas mulheres foram implantadas na nossa gestão, dentro do nosso governo. Governo esse que você fazia parte.
Quando a gente vê aqui a Guarda Mirim na nossa cidade, a reforma da prefeitura com acessibilidade, com elevador novo, agora a gente vê sendo criada a Secretaria de Governo, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Pesca, as reformas e ampliações da Escola de Praça João Pessoa e muita coisa que eu ficaria aqui o dia inteiro falando, porque foram 8 anos de gestão. 8 anos acertando, 8 anos errando, mas com vontade de acertar. Então, gente, eu queria... A ecoterapia, que foi algo também muito marcante no nosso município. Então, eu acho, prefeito Yara, quem sou eu para te dar conselho? Você nunca precisou de mim para conselho, nem para trocar uma ideia comigo. Mas eu acho que você, com 5 meses, é muito cedo para você mostrar para o que veio. Mas é muito cedo também para você mostrar tanta ingratidão. Porque o político, ele não se cria dessa maneira. O político que trai, o político que é ingrato, até o próprio ser humano mesmo, normal, sem ser político, a mão de Deus pesa. E o seu governo é um governo de fé, né? Eu acho que o meu, de repente, não era. O seu governo é um governo de fé, mas é um governo que só é o nome, porque o que você prega para as pessoas e o que você vem fazendo, eu não consegui entender ainda o motivo. Então, eu acho que seria muito mais bonito, muito melhor você chegar para mim, você conversar, falar assim, Mara, vamos romper, eu não quero mais você ao meu lado, enfim, do que ficar nesses ataques. Mas se é assim que você quer, eu levei 5 meses calada, sofrendo, angustiada, só que chegou uma hora que eu não preciso disso. Existem pessoas aí no município, existem pessoas aí fora que acreditam em mim e estão esperando a minha postura e a minha posição. Então hoje a minha posição é essa. Quer acrescentar alguma coisa, Frederico? Até porque você também é ex-prefeito, você foi candidato a deputado estadual, onde a prefeita Yara tinha um compromisso conosco de nos ajudar a você ser novamente candidato a deputado estadual, e isso não aconteceu, mas Deus sabe de todas as coisas, e você foi o candidato a deputado mais bem votado dentro da nossa cidade, teve quase 30 mil votos, não foi eleito por causa de legenda, por causa de partido, mas honrou para que veio. Então, se você quiser deixar alguma fala, não sei se eu falei demais. Nada, falou o suficiente. Obrigado, Francimara, pela oportunidade. Eu fiz questão de estar junto aqui, bem lembrado, né? Sou candidato a deputado estadual mais votado da história do meu município, que eu já fui vice-prefeito, prefeito, tive a oportunidade de ver meu pai, o primeiro prefeito, você prefeito por 2 mandatos. Em momento algum fui secretário, quis assumir qualquer cargo no governo, sempre estive pronto e próximo para aconselhar, te dizer onde eu achava que você estava acertando, onde você estava errando. Fui muito crítico, eu sou muito crítico, mas eu sou muito verdadeiro. E eu quero te parabenizar pela sua postura e pela sua maneira de sintetizar as coisas, porque ficou muito triste para a gente, e é muito triste a gente ouvir algumas pessoas que não têm conhecimento da causa, ouviam o Jairo Batista dizer que você deixou um rombo de 132 milhões. Eu achei aquilo o maior absurdo do mundo. Um rombo de 132 milhões de reais. Ele queria dizer para as pessoas que você tinha roubado e você não é ladrona. Graças a Deus. Né? E a gente sabe que isso amando de Yara. Yara, me perdoa, eu sempre fui muito verdadeiro com você e com todos eu quero continuar sendo. Talvez seja por isso que a última vez que eu tive com você foi dia 1º de janeiro, que nunca mais você respondeu uma mensagem, atendeu uma ligação. Você me evita o tempo todo, fala para as pessoas que você me evita. Eu sei por quê, porque você não vai conseguir nunca olhar nos meus olhos e reconhecer que você errou e vem errando muito com a gente. Então, a partir daquele momento que a gente ouve isso, e quando eu vejo a minha filha chegar da escola e perguntar, papai, o que é esse rombo? Que eu não sei o que é. E a gente tentar explicar para uma criança, isso é muito triste. Né? E você sintetizou bem, Francimara. Só de dívida da Enel hoje tem 82 milhões, beleza. Se tirar o juro e a multa cai para 30. Então vamos lá, então essa dívida não é esse monstro. Mais 35 milhões do INSS, do governo anterior ao seu. E quero te parabenizar que em momento algum você ficou usando a rede social para atacar ninguém. Então, assumir o município com problema, tem que resolver. É isso aí. Tem que ficar preocupado. Aí vamos lá, precatório. Precatório, a prefeitura emprega as pessoas, a pessoa sai da prefeitura e tem um advogado na porta esperando. Ô amigo, tudo bem? Vão lá botar na justiça que você tem um dinheirinho para receber. A pessoa, não estou trabalhando mais, vou levantar uma prata, né, filho? Hoje,
se tornou meio de vida para muitas pessoas. O advogado está ali para isso, ele estudou para isso, está no direito dele. Precatório, 99,9% dos precatórios que a cidade paga é relacionado à dívida trabalhista de pessoas que trabalharam na prefeitura. Então, se você colocar um montante de 82 milhões da dívida da Enel, que é uma dívida que pode cair para 30, você tentou várias vezes negociar e não quiseram. E a Ara, eu soube até que ela tentou agora, pediu uma entrada mais 200 parcelas. Se você conseguir, parabéns. Então, esse monstro que você disse que Francimara deixou, o Jair Batista e Ara, de 82 milhões, isso não é 82 milhões, se tirar o juro e a multa cai para 30. Se você colocar a dívida do INSS, junta esses 82 e colocar o precatório, dá os 132, cadê o rombo? Francimara roubou aonde? Então, o que deixa a gente triste é que fica se criando uma narrativa dentro de um governo de apenas 3 pessoas. Jair Batista, na minha opinião, traiu a todos os governos. Traiu meu pai, Pedro Xerene, Pedrinho, traiu Marcilene. Beto, traiu Marcilene, traiu Francimara e vai trair você, Yara. Jairo é uma pessoa que nós encontramos ele na casa do Barrão, lá em Manguinhos, à época, e você o trouxe para o governo, né, mesmo com todo o passado, né, de traição, mas você deu essa oportunidade para o Jairo. Estou falando isso, Jairo, porque você foi muito irresponsável de colocar dessa forma, mas eu sei que Yara que mandou você falar, então, mas você poderia chegar e falar assim, eu tenho gratidão por Francimara, eu não vou fazer essa covardia com ela, não. Mas por que você está falando que foi Yara, Frederico? Porque em momento algum Yara chegou para falar, gente, eu não falei para Jairo falar isso, eu não dei ordem a ele para se manifestar nesse sentido. Jairo, me perdoa, mas você errou, ou tomasse uma atitude contra ele, em momento nenhum ela fez. Então, se você colocar todo esse montante da dívida de 132 milhões, qual o rombo que você deixou? E deixar muito claro, gente, para as pessoas, porque as pessoas muitas das vezes não conhecem a história de que nós temos com Yara. Yara, ela, desde quando Francimara surgiu, o nome da Francimara para ser candidata a prefeita, em 2016 a Yara era parceira do grupo. Ela se uniu à época ao grupo para lançar um novo projeto que foi Francimara governar 8 anos. Yara foi secretária de Educação por 4 anos, depois a Yara foi mais 4 anos vereadora junto com a Francimara. Em momento algum a Francimara ia para lá fiscalizar a secretaria, para ver onde é que ela estava acertando, onde é que ela estava errando. Francimara cobrava números, até porque ela confiava na Yara como confiou em todos. E a gente assistir, depois de 8 anos de governo, eu deixar claro aqui, gente, em momento algum, sempre quando Francimara me questionava, eu falava, amor, e aí, o que você acha? Quem que você acha que eu devo indicar? Eu falei, eu não quero me meter, porque eu acho que essa escolha não deve ser minha. Se você perguntar o perfil de cada um, eu consigo desenhar para você. Então eu desenhava o perfil de cada um para ela, e ela sempre teve no coração, assim, a pessoa que estava ali no primeiro lugar da fila, o Haliston, né, que por sinal nunca deixou de ser nosso amigo. Até aproveitar também te pedir perdão, Haliston, e já te pedi pessoalmente. Se em algum momento nós falhamos ou você ouviu alguma coisa que te desagradou, mas nunca ofendemos você, nem a sua moral, nem a sua honra e da sua família. E num dia a Francimara acordou, a gente acorda cedo para soltar a Maria para a escola. Amor, eu já escolhi. Eu falei, e aí? Eu quero Yara. Tem certeza? Tem. Então vamos ligar para ela. Ligamos para ela. Ela esteve lá em casa, em Guaxindiba. Tomamos um café, onde Francimara colocou para ela a vontade dela de que ela fosse a sucessão da Francimara. E eu vi isso com bons olhos, porque é natural, a Yara ajudou a construção desse grupo junto. Né? Vamos dizer, no popular, comeu pedra com a gente. Né? Então tudo aconteceu. E a gente, a partir dali, Francimara colocou para ela e a gente disse, vá para casa, primeiro comunica a sua esposa e seus filhos, né? E você volta aqui amanhã para a gente bater um papo, né? Com eles. Foi lá o André e o Matheus. Os 3 sentaram na mesa lá em casa. E batemos um papo ali, Francimara colocou a vontade dela. É natural de que quando uma sucessão acontece, você indicar 1 ou 2 pessoas para o governo. Em momento nenhum Francimara quis colocar, Yara, você vai sentar na cadeira só para assinar papel. Não, Francimara já estava se libertando, né, desses 8 anos do cargo de prefeita. Ela iria indicar naturalmente o irmão dela, o Fagner, que hoje ainda é secretário, pelo trabalho que ele exercia e vem exercendo, muito bom por sinal.
A Secretaria de Turismo, Francimara, também iria indicar, gente, o secretário, indicar uma pessoa da confiança de Francimara, que também fosse da confiança de Yara, e indicar a Secretaria de Segurança Pública, que continuaria com o Sargento Brito, o Subtenente Brito e o Sargento Rodrigo Linhares. Então foram essas 3 secretarias que foram acordadas para que a Francimara pudesse indicar. Enfim, a Yara tinha um compromisso porque nós tínhamos um sonho de novamente disputar uma eleição. Eu fiz quase 30 mil votos. Eu fiz a metade da votação da minha cidade, onde eu estava e ainda estou credenciado a disputar mais uma eleição. Ela tinha um compromisso, um acordo político de me apoiar. Só que, em momento algum, ela nos procurou, em momento algum ela fala em me apoiar, ela recebe até outros deputados já eleitos que nunca botaram um prego em São Francisco, não é um direito que ela tem. Ela não vai me apoiar, ela já deixou isso claro para algumas pessoas. Mas não estou aqui passando recibo não, Yara. Graças a Deus que o senhor não vai me apoiar, que eu não quero ter a figura de uma pessoa que traiu a confiança da população de São Francisco de Itabapoana. Por que você está falando isso, Frederico? Porque a gente se dedicou tanto, a gente pediu o voto, a gente... Gente, me responda. Você acha que Yara seria prefeita sozinha, caminhando com as pernas dela? Vamos ser justos e honestos. Yara, na última eleição, fez 1.500 votos. Ela tinha uma eleição prejudicada para a reeleição de vereadora. Tanto que ela dizia, em reuniões com os vereadores, eu sou testemunha, que ela já não disputaria mais eleição nenhuma como vereadora, que ela já estava encerrando a carreira dela. Então, Yara não conseguia se eleger prefeita sozinha. Ela usou de tudo que Francimara fez e desse grupo para ganhar uma eleição. Hoje a gente vê a gente sendo atacado pelo filho da Yara, sendo atacado por Matheus. É você, Matheus, está nos atacando todos os dias. A gente não consegue falar com você, Yara, também, eu nunca mais tentei. Eu também não. O André, eu até tentei falar com ele algumas vezes, o André também não me atende. Eu estou falando, gente, eu estou até desabafando um pouco, não com sentimento de raiva, não, graças a Deus, que tirou esse mal da vida da gente. Mas a gente se dedicou tanto e a gente fez tanto para que tudo isso, Yara, de você estar prefeita, pudesse acontecer, que a sua ingratidão não está deixando triste só o Frederico e a Francimara. Eu sinto a dor da Francimara, porque para ela dói muito mais do que para mim. Mas é ver a dor da população de hoje ser oprimida. A população está oprimida, quem trabalha na prefeitura está sendo oprimido, está trabalhando, tem que chegar 8 horas da manhã, não pode chegar 8h05, senão tem alguém batendo na porta para cobrar. Então a pessoa não tem direito de adoecer. Então, assim, está um clima de terror, mas não é o Frederico que está falando, não. Pergunte. Você que está assistindo aí, eu estou falando mentira aqui? Hoje é um clima de terror gigante na cidade. O comércio hoje não está vendendo. Pergunte ao comerciante de São Francisco se ele está vendendo. E a gente percebe que tudo isso tem um propósito. Eu tenho certeza que existe um propósito, mas a sua ingratidão, Yara, nos decepcionou de forma de que a gente, hoje, além desse sentimento de tristeza, nos dá força e nos dá vida para a gente continuar. Continuar no mesmo propósito. Eu disse, e vou repetir, eu vou defender a Francimara até o último dia da minha vida, porque ela foi uma gestora, foi a melhor prefeita que essa cidade já viu. E durante, eu até mandei uma mensagem para o André, né? Que Yara, enfim, o André também não responde, mas eu mandei, está guardado aí, não tá, André? Lê aí de novo que você vai ver. Nós tivemos problema antes da eleição com a Yara. Nós tivemos problema durante a eleição, o processo eleitoral. Vocês se lembram de um áudio que o adversário soltou à época de Yara falando mal de Francimara e falando disso, aquilo, tal. Foi uma bomba que iam soltar na cidade? Vocês se lembram disso? Foi numa reunião em Travessão de Barra. Nesse dia eu nem fui porque eu estava com a dor na perna e Francimara achou que por bem teria que ficar comigo para cuidar de mim. No outro dia de manhã, a Yara esteve lá em casa e a gente conversava. A única coisa que eu perguntei a ela, eu falei, Yara, para quem que você mandou esse áudio? Ela disse, com todas as letras, o marido dela e o filho, Matheus, o André, são testemunhas, e eu e a Francimara. Ela me respondeu, eu mandei para Halliston. Falei, para Halliston? Não entendi, tá bom. Passou.
Até para acrescentar, depois da eleição eu liguei pro Raiz. Então eu falei, rapaz, aquele áudio ela mandou para você mesmo? Ele falou, Frederico, presta atenção, se ela mandasse para mim, você não acha que eu ia mostrar o áudio a vocês não, para dizer, ela cobra que vocês estão criando aí. Foi a palavra do Raiz para mim, eu falei, rapaz, é verdade. Então ela não mandou pro Raiz. Então, enfim, mentiu para mim. Mas não, também não quero nem saber para quem você mandou, que não faz mais sentido para mim. E eu disse apenas uma coisa para ela. Sabe de uma coisa, Yara? A gente não vai ser isso que vai fazer a gente roer corda com você, não. Nós demos uma palavra a você e demos uma palavra ao povo de São Francisco que você seria a sucessão da Francimara. Todo mundo está sujeito a erro, mas a gente não vai largar a sua mão. Nós estamos juntos e vamos juntos. Com esse problema, pode soltar mais áudio, não tem problema. No mesmo dia foi o comício no centro de São Francisco, onde eu disse, Pedrinho, na época, pode soltar mais áudio aí, se é você que está soltando. Não tem problema não, que aqui ninguém rói corda, aqui ninguém solta a mão. Vocês se lembram, a Francimara não tocou no assunto, a Yara e o Roxinho não tocaram no assunto. Deixa que eu resolvo isso, deixa que eu vou matar isso no peito, eu fiz com prazer para defender em nome de um grupo. Para que a gente também pudesse resolver isso de uma vez. Acabou que não teve mais áudio, não teve mais nada. Mas eu disse uma frase para ela e vou repetir aqui, Yara. Uma coisa, Yara, eu tenho certeza absoluta. Eu estou olhando aqui, se você conseguir olhar no meu olho, Yara, você de repente vai lembrar. Eu disse para você uma coisa, Yara, você vai carregar pro resto da sua vida, até o último dia da sua vida, a marca da traição. Ninguém nunca mais vai confiar em você para nada. Depois do que você fez com Francimara, você pode ter certeza que ninguém nunca mais vai confiar em você. E ninguém confia em você, Yara. Você se tornou uma política que no seu primeiro dia de mandato de prefeita, você tem a marca da traição. E isso é muito triste para um político. Eu prefiro, e eu ouvi isso de um amigo que é deputado federal, que é seu amigo também, fala, eu prefiro ser traído do que trair. Porque na nossa biografia, eu jamais irei carregar a marca da traição. E eu carrego isso junto com o Francimara. A gente não tem marca de traição na política em momento algum. Ninguém nunca vai dizer que a gente tratou uma coisa e não cumpriu. Eu fui candidato a deputado com quase 30 mil votos. Honrei todas as minhas palavras que eu dei. Saí do mandato como terceiro suplente. Se eu tivesse outro partido, eu estava eleito. E se Deus permitir, eu serei de novo. Se não permitir, não tem problema. Eu abro mão até para a Francimara ser candidata, se ela quiser. Para outro eu não abro mão. Mas eu estou aqui para dizer que o seu começo já começou com o final escrito. Você escreveu sua história como prefeita e ainda tem a escrever. Mas o final você já escreveu, já lá está carimbada a última página. Você tem a marca da traição, que nunca mais ninguém vai confiar em você. E isso é muito triste para a sua carreira e a sua trajetória política. Então, Yara, eu quero aqui dizer para você, Yara, que tudo que você fez conosco, a traição que você fez com a Francimara e com o povo de São Francisco, ninguém nunca mais irá esquecer. Você nunca mais vai andar na rua sem alguém olhar para você e dizer, ela, a traidora está ali. Mas, com tudo isso, a gente pede a Deus pela sua vida, a gente peça a Deus que possa continuar, né, abençoando essa cidade, que é a cidade que nós amamos, é a cidade que eu escolhi para criar minha filha, é a cidade que a gente tem muitos amigos, em que a gente ainda vai continuar por muito tempo nessa cidade. Não, vou repetir, não viemos aqui para agredir ninguém, mas se você reparar, a gente em momento algum agrediu, a gente está apenas se defendendo, e todo esse tempo a Francimara só tem se defendido, mas chega um momento que a gente precisa falar. Então, tudo isso que você está querendo pregar para a Francimara, e ainda vai continuar, porque eu tenho certeza que isso não vai acabar aqui, que amanhã vai vir alguém para falar mais um monte de besteira. Diga para a população que só esse ano, em 6 sessões, você já suplementou 40 e tantos milhões de reais. Diga que na saúde, somente na saúde, você já recebeu mais de 10 milhões de reais. Será que 2 milhões parou a prefeitura? Será que a dívida da Enel vai parar o município? Fala o seguinte, vou te dar uma dica então, Yara. Quer pagar os 82 milhões sem juros, sem tirar os juros e sem a multa? Para a prefeitura, fecha a cidade por 6 meses e paga a Enel. Faça isso. Faça isso, feche a cidade por 6 meses e pague a Enel. Então, tudo que Francimara fez, com todos os problemas, enfrentamos um câncer, enfrentamos a pandemia, as realizações, se a gente for falar que leva uma semana falando, vocês vão ficar com nojo da cara da gente. Mas
Tudo que a Francimara fez está aí. Não deixou nenhuma obra para trás. Até a Orla de Santa Clara, que ela reativou o convênio, tá lá. Só falta o palco Concha, não é verdade? Vai lá e olha lá. É a única obra que ficou ainda sem Francimara entregar junto com a UBS de Pingo d'Água, que está pronta, e a UBS de Guaxindiba, que você reformou. Então, esse é o legado da Francimara. Enquanto você, Yara, junto com uma meia dúzia de 2 ou 3 aí, criarem essa narrativa dizendo que Francimara é isso, que Francimara é aquilo, olhe para os outros colegas seus, secretários que estão aí, que a grande maioria estava no governo da Francimara. Você acha que eles ficam como todo mundo oprimido, com medo de você, Yara? Com medo de você mandar eles embora amanhã? Você acha que como fica a cabeça do Fagner, irmão da Francimara, você acha que ele está concordando com tudo isso que está acontecendo? Então, se nós estamos aqui, é para nos defender. Enquanto Deus me der vida, saúde e voz, vocês vão ouvir apenas verdade da minha boca. Então, Yara, eu abri a porta da minha casa para te receber com o seu marido e o seu filho. Na minha casa você não entra nunca mais, você não é merecedora de sentar à mesa, que é o lugar mais sagrado da minha casa, para você tomar um gole d'água. Você não é merecedora. Então, eu torço muito para minha cidade, muito para ela crescer. Não temos ódio de você, nós te perdoamos, tá bom? Falando aqui perante a uma eternidade de gente que está aí ouvindo. Nós perdoamos você, mas ninguém jamais vai confiar em Yara. Tá bom? Francimara, desculpe se eu falei demais, parabéns pela sua maneira de conduzir toda essa resposta que você precisava dar. Não, gente, todos esses documentos são públicos. Você é cidadão, você é eleitor, vai lá na prefeitura e protocola qualquer pedido, tudo. Mas tudo tem um propósito. E a gente vai continuar vivo, em nome de Jesus, continuar com o mesmo propósito de ver essa cidade crescer e crescer de verdade. Parabéns, Francimara. Parabéns pelas suas contas de 2023 que vieram aprovadas pelo Tribunal de Contas, como muitos prefeitos da região que tiveram suas contas aprovadas. Tem ressalva? Tem, como todas as outras tiveram, como todos os prefeitos têm ressalva. Não existe conta aprovada sem ressalva. A de 2024 virá também, e eu tenho certeza que a alegria que o povo tem em ver você, porque isso a gente sente na rua, as pessoas vão continuar tendo. Um beijo no coração. E peço em Deus, e a gente pede muito para Deus que isso tudo pare, que isso tudo acabe, para de nos atacar, porque a gente vai parar de se defender. Porque vocês não vão ver a gente, eu ou o Francimara, atacando quem quer que seja. Nós somos pessoas de paz, pessoas do bem. Beijo no coração, que Deus abençoe, e eu vou estar usando a minha rede social a partir de agora. Eu vou estar fazendo igual meu primo Carlos Jorge, né, Carlos Jorge? Parou até de ler o Diário Oficial. Continua, meu primo, que estava bom. Eu vou passar a ler agora os diários oficiais de São Francisco, para estar atualizando a população. Siga lá meu Instagram, Fred.Barbosa Lemos. O Instagram derrubou meu Instagram, mas eu fiz outro. E tá lá, Fred.Barbosa Lemos. Me siga lá que eu vou ficar mais atento e conversando mais com a população de São Francisco. Parabéns, tá, Francimara? Beijo. Nada, Frederico. Antes da gente encerrar aqui o meu vídeo, gostaria de falar aqui uma coisa para vocês, que até isso a prefeitura, eu digo que é a prefeitura porque uma das assessoras de comunicação dela começou a espalhar, né, no grupo do WhatsApp. A prefeita teve as suas contas aprovadas pelo tribunal, mas com déficit de 3 milhões e pouco. Então, mais 3 milhões para entrar, né, num rombo, vamos dizer assim. Mas essa ressalva não quer dizer que é um rombo, não. Então, acho que a assessoria deveria procurar trabalhar mais. Um beijo, fiquem com Deus e podem anotar aí. Não estou aqui declarando guerra, porque quem perde é a população. Mas eu estou declarando oposição ao governo de São Francisco Itabapoana, que hoje não tem oposição no governo. Né? Hoje tudo tá às mil maravilhas, mas não tem problema. A oposição ao governo vai ser eu. E eu vou cobrar, mas não vou ser essas oposiçãozinhas de grupo de WhatsApp, não. Vou ser essas oposição que eu vou mostrar à população a realidade e a verdade dentro da nossa cidade de uma prefeita que governou 8 anos e fez a sua sucessão. Então, um beijo a todos vocês. Aproveitar, Francimara, mandar um beijão aos nossos amigos vereadores, aqueles que são nossos verdadeiros amigos. Vou evitar de falar nome para não ser deselegante. Dizer obrigado por tudo. Vocês são testemunhas vivas dos 8 anos de Francimara, que vocês estiveram governando junto com ela, aprovando, reprovando quando precisava, dialogando, discutindo, mas sempre foram parceiros e não é à toa que a cidade cresceu. Gente, obrigado. Desculpa o vídeo longo, mas eu acredito que tenha sido bem esclarecedor. E qualquer dúvida, qualquer canal de comunicação, qualquer cidadão,
qualquer órgão público fiscalizador, órgão público competente, qualquer pessoa que queira falar ou tirar qualquer tipo de dúvida, eu estou inteiramente à disposição da população e de todos vocês. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.